Olá, quinto ano, tudo bem com vocês? Essa semana é semana de montagem do mecanismo de voo. Então prestem bastante atenção nos conceitos sobre aviação que serão apresentados durante a aula, na montagem e nos conceitos sobre robótica. E não deixem de fazer os exercícios propostos para essa semana. Então fiquem agora com a nossa aula. Antes, nós vamos fazer o passo do conectar e vamos conversar um pouquinho a respeito de objetos voadores e de meios de transporte. Então vamos lá? Você já deve ter visto um avião decolar e pensado: como um objeto que pesa toneladas pode manter-se suspenso no ar? Eu creio que essa pergunta já passou pela cabeça de vocês. Nós temos aí a imagem de avião, de um helicóptero, de um balão, de um foguete e de uma asa delta. Cada um deles funciona de maneira diferente para que possa se manter no ar. Por exemplo, respondendo a nossa pergunta aí, como que o avião pode manter-se suspenso no ar? Ele utiliza asas fixas e turbinas de propulsão. A diferença na velocidade na passagem de ar no avião faz com que a pressão na parte de cima da asa seja menor que embaixo. Com isso, a força que atua em direção ao solo fica menor que a força que atua para cima. Então, o avião ele começa a voar e se mantém no ar. O helicóptero ele consegue se elevar pelo movimento das hélices. O balão ele utiliza o ar quente e assim ele consegue subir e se manter no ar. Já o satélite ou nave espacial são lançados por foguetes de propulsão e a asa delta ela é sustentada pelo vento. Então, cada um dos objetos mostrados tem uma maneira diferente de se manter no ar. A ideia de voar como os pássaros sempre fascinou os seres humanos. Desde a antiguidade, lendas e mitos revelam a busca incessante desse desejo, o desejo de voar. Ao longo do tempo, muitas pessoas pensaram em várias maneiras de conquistar o ar, tendo sempre os pássaros como fonte de inspiração. Leonardo da Vinci foi um deles. Ele era um cientista italiano, nós temos a imagem dele aí, e ele estudou com detalhes a anatomia e voo das aves, principalmente dos morcegos, e ele assim conseguiu desenhar as suas máquinas de voar. Nós temos aí o desenho que Leonardo da Vinci fez de um ornitóptero, que era um objeto voador que bate asas de modo semelhante ao das aves. Esse dispositivo ele foi criado com a intenção de ficar preso ao corpo de uma pessoa. Mas o primeiro objeto que conseguiu levantar voo, ele não tinha asas. Ele era um balão, também chamado de aeróstato, e foi inventado em 1709 pelo padre Bartolomeu Lourenço de Gusmão, também conhecido como Homem Voador. Ele batizou o balão de Passarola. Nós temos aí uma maquete de como era esse balão. Em 1906, Alberto Santos Dumont, um brasileiro, ele estabeleceu um marco na história da aviação. Ele foi a primeira pessoa a pilotar um 14 bis, que vocês têm aí na imagem abaixo, que era um biplano com motor a gasolina em Paris, na França. Nós temos a imagem aí de Alberto Santos Dumont. Hoje em dia, o avião que nós utilizamos, os helicópteros que nós utilizamos e conhecemos, eles são bem diferentes desse primeiro 14 bis. Agora que nós já sabemos alguns fatos, da história da aviação, nós vamos construir agora um mecanismo de voo. O nosso mecanismo ele não vai voar por causa do peso do suporte de pilhas e pela estrutura que está sustentando. Então vamos ver como ficou a nossa montagem. Bom, quinto ano, olhem só. Esse é o nosso mecanismo de voo. Quando a gente gira aqui a chave laranja do bloco de pilhas, ele se movimenta para um lado e para outro lado. Nós podemos observar que essas vigas brancas aqui, que estão aqui no meio da nossa montagem, elas formam uma figura que são chamadas de paralelogramo. O paralelograma tem esse nome porque seus lados opostos são paralelos, eles não se encontram.
Quando a gente liga o motor, a gente pode observar que as hélices elas giram. E o que acontece? Esse mecanismo de voo pode fazer uma elevação. Isso acontece porque há uma reação para cima do ar que as hélices jogam para baixo. Então ele pode se movimentar aqui. Quando ele se movimenta, essas vigas brancas continuam formando um paralelogramo. Observem aqui comigo que o motor ele se liga diretamente a essa engrenagem 40 dentes, que se liga a essa engrenagem 8 dentes. E assim ela transmite o movimento para outra engrenagem 40 dentes que faz a hélice se movimentar. A gente pode afirmar que as hélices elas levantam o motor. Elas sobem levantando o motor com elas. Então agora eu vou deslocar o botão para a direita primeiro e vamos ver em qual sentido a hélice ela se move. Deslocando o botão para a direita. Quando nós deslocamos para a direita, a hélice gira em sentido horário. Quando viramos a chave laranja para a esquerda, as hélices giram em sentido anti-horário. Então essa foi a nossa montagem mecanismo de voo. Agora que vocês já viram como ficou a montagem, chegou a hora de nós respondermos os exercícios da página 6. Se você está com o seu fascículo, responda diretamente no fascículo. Se você não está com o fascículo em casa, copie as perguntas e responda em uma folha, mas não deixe de fazer os exercícios. Primeira pergunta. Olhando para as vigas brancas, que tipo de quadrilátero elas formam? Por que ele tem esse nome? Quando a hélice sobe e desce, essa figura continua sendo um paralelogramo? Quando o motor é ligado, como ele transmite o movimento para que as hélices girem levantando ou descendo o mecanismo de voo? É possível dizer que as hélices levantam o motor? Por quê? Explorem os botões de cor laranja do suporte de pilhas que ligam o motor. O que acontece com as hélices quando o botão for deslocado para a direita e para a esquerda? Então, vocês terão que responder essas perguntas. Se tiverem dúvida, voltem o vídeo e assistam novamente. E na próxima semana nós faremos a correção. Não deixem de fazer os exercícios e a gente se vê na nossa próxima aula. Até lá!